Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH neste sábado, dia 2 de maio pela manhã. E o tema da conversa de agora pela manhã é: se o Brasil não tivesse adotado o isolamento, qual seria o cenário de hoje? Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, professor universitário. Queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreve no nosso canal, deixa a tua crítica, teu comentário, se puder inclusive aciona o sininho da notificação para sempre que sair um vídeo novo aqui você receber a notificação. Pois bem, o Brasil adotou, como boa parte do mundo, a política do isolamento social como uma medida de conter o rápido avanço da Covid-19 em território nacional. A princípio, essa medida do isolamento social foi uma postura assumida pelos governadores e pelos prefeitos que elaboraram e publicaram decretos nesse sentido, de promover o isolamento social. O isolamento social ele tem funcionado em boa parte do mundo e os países que retardarem a adotar o isolamento social ou que abandonaram o isolamento social precocemente foram os países que mais sofreram e ainda estão sofrendo com a grande quantidade de casos e a superlotação dos hospitais. Espanha, Itália e os próprios Estados Unidos representam isso que eu acabei de falar. Eu queria, antes de avançar nessa conversa, rapidinho, te mostrar aqui 3 gráficos sobre a atual situação da Covid-19 no Brasil, com dados do Ministério da Saúde e dados das secretarias estaduais de saúde. Acompanha comigo. Gente, esse primeiro gráfico mostra o número de casos diagnosticados de Covid-19 no Brasil com dados das secretarias estaduais de saúde. Note que no dia 26 de fevereiro houve o primeiro caso diagnosticado de Covid oficialmente no Brasil e isso foi crescendo semana após semana, chegando agora por volta do dia 30 de abril a 87 mil casos diagnosticados de Covid-19 no Brasil. Note que nos últimos 15 dias nós demos um salto de 30 para quase 90 mil casos, ou seja, praticamente triplicou a quantidade de casos diagnosticados no Brasil. Pois é, pessoal, esse gráfico demonstra para a gente que em pouco mais de 2 meses de avanço da doença aqui no Brasil, mesmo com o isolamento social adotado em todo o território nacional, uns estados aderindo em maior, outros em menor escala, nós avançamos para quase 90 mil casos da doença em pouco mais de 60 dias no Brasil. E um detalhe que eu quero chamar a atenção: muitas pessoas no Brasil a essa altura já adquiriram a doença e por falta de testes e falta de estrutura de diagnóstico, essas pessoas não entraram nessa estatística. Eu lembro que a Universidade Federal de Pelotas mostrou que no Rio Grande do Sul, para cada caso que entra na estatística, outros 12 contraíram a Covid-19 e não entram na estatística. Ou seja, possivelmente, se esses dados do Rio Grande do Sul forem replicados para o restante do Brasil, nós teremos aí possivelmente algo em torno já de 800 mil brasileiros infectados com a Covid-19 e apenas 10% disso está entrando na estatística. Gente, esse segundo gráfico mostra o número de mortes oficiais de Covid-19 no Brasil, com dados também das secretarias estaduais de saúde. Note que no dia 17 de março foi registrado o primeiro óbito por Covid-19 no Brasil. No final de março já eram 202 óbitos. Na metade de abril já eram 1.900 e agora no final de abril passaram a ser 6 mil mortes por Covid-19. Observe também que nas 2 últimas semanas a quantidade passou de 2.000 para 6.000, ou seja, praticamente também triplicou a quantidade de mortes por Covid-19 no Brasil em apenas 15 dias. Igualmente ao número de casos, esse outro gráfico mostra que o número de mortes também teve um crescimento muito rápido. E eu lembro que também, igualmente ao número de casos de Covid-19, muitas famílias enterraram os seus parentes e não sabem até hoje se morreram ou não de Covid-19. Ou estão aguardando, algumas amostras se perderam, ou seja, possivelmente a quantidade de mortes no Brasil já supera em muito esses 6 mil mortos que foram identificados pelos sistemas de saúde. Gente, esse terceiro gráfico mostra o nível de ocupação dos leitos de UTI nos estados com dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Observe que o estado do Pará
está entrando numa situação crítica com quase 85% dos leitos de UTI ocupados. Mas mais crítico que o Pará estão Rio de Janeiro, com 92% dos leitos de UTI ocupados, Amazonas, com 94% dos leitos de UTI ocupados, e observem só a situação de Pernambuco e Ceará, com 98% dos leitos de UTI já ocupados, considerando que todos esses estados estão em programa de isolamento social. Por fim, nós observamos que algumas capitais de estados brasileiros já apresentam praticamente lotação completa dos leitos de UTI. Ou seja, mesmo com o isolamento, mesmo com o confinamento, algumas capitais, alguns estados brasileiros já apresentam sinais claros de saturação do sistema de saúde, sinais claros de colapso no sistema de saúde. São Luís, no dia de ontem, fechou todas as suas entradas e saídas da cidade, decretando o chamado lockdown. Por 10 dias ninguém entra nem sai da ilha de São Luís em função do estrangulamento do sistema de saúde e do número de casos descontrolados na capital maranhense. E aí surge a pergunta: e se nós não tivéssemos adotado o isolamento social e tivéssemos assumido a rotina de trabalho normal com faculdades, universidades, escolas, shopping centers, cinemas, tudo funcionando normalmente? Como nós estaríamos hoje? O Imperial College, que é uma importante universidade londrina, disse que se o Brasil não tivesse adotado minimamente o isolamento social, nós já estaríamos a essa altura, possivelmente com algo em torno de 20 milhões de brasileiros infectados, algo inimaginável na situação que nós vivemos hoje. Dessa forma, me parece que dá para concluir com uma relativa facilidade que o isolamento se constituiu sim e se constitui até hoje numa importante arma de defesa contra essa pandemia. No sentido de que, com o isolamento, nós estamos mantendo uma parte da população fora de circulação e, com isso, reduzindo os impactos no sistema de saúde, que já começa a mostrar sinais de saturação. É importante, entretanto, que para manter as pessoas em isolamento, o próprio governo tenha consciência de que é importante assegurar uma renda mínima para essas pessoas. Porque elas já começam a se aglomerar na frente de agências da Caixa Econômica Federal para receber um auxílio que também não vai atender a toda a necessidade básica, mas que já é alguma coisa. Muitas das pessoas reclamando que, inclusive, nem estão conseguindo receber esse auxílio. Penso eu que se nós rompermos o isolamento social nesse momento da crise de Covid-19, será um desastre total do ponto de vista de lotação do sistema de saúde e mortalidade das pessoas bastante elevada. O próprio ministro da Saúde, o Nelson Tait, que substitui o Henrique Mandetta, disse numa coletiva que o Brasil enfrentará no mês de maio dias em que em apenas 24 horas mais de 1.000 pessoas irão morrer da Covid-19. E é muito provável que nós estejamos inclusive perto disso, já que não há testes para saber se as pessoas estão com a doença ou não. Não há testes suficientes. O Brasil, já mostrei aqui em outros vídeos, é um dos países que menos testa para a Covid-19. Dessa forma, eu acho que fica demonstrado de uma maneira muito clara que o isolamento tem contribuído sim de uma maneira decisiva para que a gente possa preservar vidas. Mesmo com o isolamento, nós temos já sinais de colapso no nosso sistema de saúde em alguns estados. Imagine se não fosse o isolamento. Então, por tudo isso que eu demonstrei aqui, se puder, na medida do possível, fique em casa. Forte abraço e até a próxima.